Imperadores de Roma, o poder, o sangue e a glória. No coração de uma civilização que desafiou deuses e remodelou o mundo, ergue-se a figura mais temida, adorada e odiada da antiguidade, o imperador romano. De Augusto, o mestre da política sutil, até os imperadores que afundaram Roma em sangue e loucura, esta é uma jornada pelas sombras e pela glória de um império que transformou homens comuns em semideuses e depois os destruiu com o mesmo fervor com que os havia coroado. Ao longo deste vídeo, você vai conhecer os bastidores mais profundos do poder, onde alianças eram seladas com vinho e desfeitas com veneno. Descobrirá os segredos de palácio, as conspirações do Senado e as batalhas que moldaram a história da humanidade. Verá como alguns imperadores construíram maravilhas eternas, enquanto outros destruíram tudo à sua volta, inclusive a própria sanidade. Prepare-se para cruzar séculos em minutos, revivendo 5 eras cruciais através dos olhos dos homens que controlaram o destino de milhões. Cada um deles é um capítulo vivo da história. Augusto, o arquiteto do império. Começamos com o homem que transformou ruínas em eternidade. Astuto, frio e implacável, Augusto não apenas assumiu o controle de Roma, ele a reconstruiu em seu nome. Nero, o imperador da loucura e das chamas. Roma pegou fogo, mas foi a alma de um império que queimou com ele. Entre orgias, assassinatos e a perseguição brutal aos cristãos, Nero redefiniu o que era o caos imperial. Trajano, o último imperador conquistador. Um guerreiro no trono. Trajano expandiu Roma até seus limites máximos. Glorificado pelo povo, adorado pelos soldados, ele foi o último a tornar o império invencível. Constantino, o imperador de Deus. Mudando a fé do mundo com uma visão celeste, Constantino fundou um novo império com uma nova fé. Roma jamais seria a mesma após sua cruzada por Cristo. Teodócio, o último guardião de Roma unida. Em um mundo que desmoronava, Teodócio tentou manter o impossível, um império dividido, invadido e enfraquecido, e um imperador sozinho contra o destino. E agora, juntos navegaremos nessa história de conspiração, traição, loucura, glórias e conquista desse império que saiu da sua glória para sua destruição. Vamos juntos então começar essa história. O nascimento do império, de César a Augusto. A ascensão do primeiro imperador de Roma. Roma era uma república, ou pelo menos fingia ser. Por trás do Senado, da toga e das instituições aparentemente democráticas, escondia-se uma cidade fervilhando de ambição, conspirações e poder absoluto disfarçado de virtude. Mas no coração desse mundo brutal nascia um homem cujo nome se tornaria sinônimo de grandeza, traição e império. Seu nome era Caio Júlio César, e ele não estava ali para brincar de democracia. César não nasceu imperador. Nasceu nobre, sim, de uma linhagem antiga, mas falida. Sua juventude foi marcada por perseguições políticas e exílio forçado. Mas desde cedo ele aprendeu a jogar o jogo romano, com palavras afiadas como espadas e lealdades compradas a sangue e ouro. Galgou os degraus do poder com um charme devastador, promessas sedutoras e uma ousadia sem precedentes. Foi general, cônsul, ditador. Mas seu maior feito não foi conquistar a Gália com seus exércitos, foi conquistar Roma com sua presença. Onde César andava, multidões se reuniam, soldados juravam por ele. O povo o adorava, o Senado o temia. O Senado romano não era um corpo de velhos sábios, era um ninho de víboras, cada qual mais temerosa de perder o pouco poder que restava. Quando César cruzou o Rubicon com sua legião em 49 a.C., ele sabia, estava declarando guerra à própria pátria. Mas não hesitou. Suas palavras ecoam até hoje. A sorte está lançada.
Marchou sobre Roma como um trovão, esmagando as forças de Pompeu, tomando o controle do mundo romano como ditador perpétuo. Mas quanto mais alto ele subia, mais rápido cavava sua própria cova. No Senado, entre aqueles que o aplaudiam de pé, formava-se o punhal da conspiração. 15 de março de 44 a.C., os Idos de Março. Uma data que entraria para a história como o dia em que a República matou seu último campeão. César foi cercado e esfaqueado 23 vezes por senadores que, ironicamente, juravam proteger a República de sua tirania. Entre os conspiradores, Bruto, seu filho adotivo, que recebeu dele não apenas amor, mas também um império. As últimas palavras de César, tu quoque Bruti, ecoaram como o fim de uma era. Mas não foi o fim, foi o começo, pois o vácuo que César deixou daria lugar a algo ainda maior e muito mais perigoso. Enquanto o sangue ainda escorria pelo mármore do Senado, do outro lado da cidade, um jovem de apenas 18 anos recebia a notícia. Seu nome, Caio Otávio Turino, filho adotivo e herdeiro de César. Pouco se esperava dele, frágil, sem experiência militar e desprezado pelas elites. Mas o jovem Otávio carregava mais do que o nome de César, carregava a fúria de um mundo que estava por nascer. Ele moveu-se com estratégia letal. Uniu-se a Marco Antônio, amante de Cleópatra, e a Lépido, formando o segundo triunvirato. Juntos, varreram os assassinos de César do mapa romano com um banho de sangue. Mas Otávio era paciente. Quando Marco Antônio se deixou consumir pelo amor egípcio e pela ambição, Otávio agiu. O confronto final veio em 31 a.C., na Batalha de Ácio. De um lado, Marco Antônio e Cleópatra, do outro, Otávio e a lealdade de Roma. A vitória foi esmagadora. Antônio se suicidou, Cleópatra seguiu o mesmo destino. E Otávio voltou para Roma não como general, mas como salvador. O Senado, de joelhos, não ousou resistir. Em 27 a.C., eles lhe concederam um novo nome, Augusto, príncipe dos príncipes, primeiro cidadão. Mas todos sabiam a verdade. A República morrera com César, e nascia ali, com Otávio Augusto, o primeiro imperador de Roma. Um novo mundo emergia das cinzas da traição, e seu nome era Império. Loucura no palácio. Calígula e Nero. O trono de fogo e a herança da insanidade. O Império havia nascido, mas o preço do poder absoluto começaria a se revelar. Quando Augusto morreu em 14 d.C., deixou para trás mais que um trono, deixou um precedente. Um único homem agora governava o destino de milhões. E embora seu sucessor Tibério tentasse manter a ordem com punho firme, seu reinado logo afundou em paranoia, exílios e execuções silenciosas. Mas nada, absolutamente nada, prepararia Roma para o que viria depois. Pois, das sombras do palácio, surgia uma figura que se tornaria lenda, símbolo do delírio imperial: Calígula, o imperador que acreditava ser um deus e que quase destruiu Roma com sua loucura. Caio Júlio César Germânico, apelidado de Calígula, Botinha, era o filho querido dos legionários. Cresceu nos acampamentos, amado pelas tropas, e quando Tibério morreu, o povo o recebeu como uma bênção. Jovem, belo, carismático, Calígula era a esperança renascida. Por poucos meses, algo em sua mente quebrou. Talvez tenha sido a doença que o acometeu no início do reinado. Talvez sempre tenha sido louco. O fato é que, de líder amado, ele se transformou em um tirano impiedoso. Nomeou seu cavalo como cônsul. Mandou construir pontes absurdas sobre o mar. Declarou guerra ao oceano. E aqueles que riam, morriam. Aqueles que suspeitavam, sumiam. Roma assistia, em silêncio aterrorizado, ao colapso da sanidade imperial. Calígula transformou o palácio em um teatro de horrores. Mandava executar senadores por capricho. Tomava esposas alheias em público. Exigia adoração como se fosse Júpiter encarnado. Seus banquetes terminavam em sangue. Suas palavras, ditas com um sorriso, podiam condenar uma cidade inteira. Por fim, até mesmo os pretorianos, soldados que o protegiam, não suportaram. Em 41 d.C., Calígula foi cercado em um corredor do palácio e esfaqueado brutalmente. Roma se calava, mas não se aliviava.
porque o império, uma vez corrompido pela loucura, atrairia outros demônios. Com a morte de Calígula, o trono caiu nas mãos do improvável, Cláudio, um tio gago e manco, considerado fraco por muitos. Mas Cláudio surpreendeu, governou com sabedoria, conquistou a Britânia e estabilizou o império. Sua tragédia, a esposa, Agripina a jovem, ambiciosa e venenosa, envenenou Cláudio para colocar seu próprio filho no trono, Nero, o nome que faria Calígula parecer um aprendiz. Quando Nero subiu ao poder em 54 d.C., tinha apenas 16 anos. Começou governando com conselheiros sensatos, como o filósofo Sêneca, mas bastou o tempo e o gosto pelo poder para despertar nele o monstro. Nero não governava Roma, governava sua própria ópera pessoal. Vestia-se como ator, cantava em teatros obrigando multidões a aplaudir e via-se como artista, não imperador. Quando sua mãe, aquela que o colocou no trono, começou a interferir demais, ele mandou matá-la. Primeiramente, tentou afundar o navio onde ela estava. Depois, mandou soldados. Quando ela agonizava, suplicou: "Golpeiem meu ventre, pois foi lá que gerou este monstro." Nero não pestanejou. Matou sua esposa, depois a segunda. Perseguiu cristãos, jogando-os aos leões como espetáculo. E, finalmente, assistiu a Roma a queimar, talvez por suas próprias mãos, enquanto tocava lira, compondo sua canção favorita. O povo, que o temia, começou a desprezá-lo. O Senado, que o bajulava, começou a conspirar. E quando uma rebelião eclodiu entre os generais, Nero não resistiu. Fugiu de Roma como um criminoso comum. Abandonado por todos, refugiou-se em uma vila rural. Quando soube que vinham prendê-lo, suicidou-se com a ajuda de um servo. Suas últimas palavras entraram para a eternidade: "Que artista morre comigo", como se a destruição do império fosse uma peça teatral. O império sobreviveria a Calígula, sobreviveria a Nero, mas cada loucura, cada punhalada, cada incêndio emocional deixava feridas na alma de Roma. O trono, agora, era visto com olhos diferentes. Não era mais um símbolo de glória, era um altar de sacrifício. E no coração dos soldados e senadores surgia uma certeza incômoda: Roma não era mais uma república, era um império de homens que podiam se tornar deuses ou demônios. Os imperadores de ferro, Vespasiano, Tito e Trajano. Roma na ponta da espada. Após o suicídio de Nero, Roma mergulhou no caos. 4 generais se proclamaram imperadores em menos de um ano. Foi o chamado Ano dos 4 Imperadores, 69 d.C., onde o trono virou prêmio de guerra e a capital virou campo de batalha. Roma parecia ruir, mas, das cinzas desse colapso, emergiu um homem diferente. Um guerreiro, um construtor, um líder, Vespasiano, o fundador da dinastia Flaviana e restaurador do equilíbrio imperial. Vespasiano não vinha da elite patrícia. Era filho de cobrador de impostos, soldado da velha guarda, conhecido não por luxo ou discurso, mas por disciplina e trabalho duro. Suas tropas o proclamaram imperador na Judéia, onde esmagava uma revolta sangrenta. Com firmeza e estratégia, marchou sobre Roma e venceu. Seu primeiro ato? Restaurar as finanças do império, devastadas pelos caprichos de Nero. Cortou gastos, taxou os ricos e, como símbolo do renascimento, iniciou a construção do anfiteatro flaviano que o mundo conheceria como Coliseu. Vespasiano entendia Roma. O povo precisava de pão e espetáculo. Mas a maior glória de Vespasiano talvez tenha sido seu filho, Tito. Criado nas guerras, moldado na lealdade, Tito herdou o império em 79 d.C., como herói da conquista de Jerusalém, onde destruiu o templo e levou seus tesouros para Roma. Seu triunfo foi tão retumbante que virou arte nas paredes do Arco de Tito, onde soldados desfilam com a menorá capturada. Mas Tito também enfrentaria tragédias. Poucos meses após sua ascensão, o Vesúvio entrou em erupção, soterrando Pompeia e Herculano em cinzas ardentes. Depois veio uma praga mortal. Tito não fugiu, ficou com o povo, distribuindo ajuda, liderando a recuperação, chorando os mortos. Tito morreria jovem, mas amado como poucos. O povo o chamava de delícia da humanidade.
Seu irmão, Domiciano, o sucedeu, governando com dureza, paranoico e brutal. Eventualmente, foi assassinado pelo próprio palácio. E então, em meio a um império que parecia exausto, surgiu Trajano, um espanhol veterano de guerras, cuja chegada marcaria a apoteose de Roma. Trajano tornou-se imperador em 98 d.C. e levou Roma à sua maior extensão territorial. Da Dácia às margens do Eufrates, seus exércitos marcharam como tempestades. A conquista da Dácia, atual Romênia, trouxe rios de ouro ao império. Em Roma, mandou erguer a colossal Coluna de Trajano, um monumento esculpido em mármore que narra cada passo da campanha, até hoje uma das obras mais detalhadas da antiguidade. Trajano não era apenas um guerreiro, era um administrador justo. Reformou leis, cuidou dos órfãos, expandiu estradas e aquedutos. Sob seu comando, Roma viveu uma era de prosperidade raramente igualada. Mas a glória sempre tem um custo. Atrás das vitórias escondiam-se rachaduras. Os povos conquistados sussurravam rebelião. As fronteiras tornavam-se difíceis de defender. E mesmo um imperador virtuoso como Trajano, ao morrer em 117 d.C., sabia que a espada de Roma, apesar de afiada, já tremia sob o peso do próprio sucesso. Ainda assim, o legado desses três homens, Vespasiano, Tito e Trajano, ficou marcado na pedra, no sangue e na história. Foram eles que mostraram que, apesar dos demônios do poder, Roma também podia ser guiada por mãos firmes, por imperadores de ferro. Crise e sangue, de Cômodo a Diocleciano. O império ferido por dentro. Quando Trajano morreu, o trono passou para Adriano, um imperador filósofo e construtor. Depois vieram Antonino Pio e Marco Aurélio, imperadores que trouxeram estabilidade. Mas esse foi o último suspiro de serenidade antes do abismo. Pois o herdeiro de Marco Aurélio, o jovem Cômodo, traria não apenas a decadência, mas o espetáculo da ruína. Cômodo acreditava ser a encarnação de Hércules, vestia pele de leão, lutava como gladiador, cobria-se de glória falsa em arenas forjadas. E enquanto Roma se desmoronava de dentro, ele posava como Deus diante de um império à beira da falência moral. Cômodo governou como se o trono fosse um palco, perseguiu senadores, conspirou contra os próprios aliados, ignorou os problemas nas províncias. Mas sua maior traição foi contra o espírito de Roma. Transformou o Coliseu em seu brinquedo pessoal, lutava contra animais amarrados, exigia aplausos, criava dias de jogos em sua própria honra. Foi envenenado por sua amante e depois estrangulado por um gladiador. A morte de Cômodo em 192 d.C. deu início ao ano dos 5 imperadores, um período frenético em que generais e usurpadores se alternavam no poder como peças de xadrez manchadas de sangue. O século III se tornou um campo minado. Roma, que antes era centro do mundo, virou palco de crises intermináveis. Em menos de 50 anos, 26 imperadores se sentaram no trono e quase todos morreram assassinados. Os exércitos começaram a escolher seus próprios líderes, derrubando quem não os agradava. O império foi fragmentado. Rebeliões surgiam nas Gálias, no Egito, na Síria. A economia desmoronava. Moedas eram desvalorizadas. O povo passava fome. As fronteiras ruíam sob o peso dos bárbaros, que agora ameaçavam não só as províncias, mas o próprio coração de Roma. Foi nesse caos que surgiu uma figura improvável, Diocleciano, um general de origem humilde, frio, calculista e implacável. Quando assumiu o trono em 284 d.C., Roma estava de joelhos. Ele sabia que um único homem não podia mais governar tudo, e então criou a tetrarquia, 4 imperadores dividindo o poder, 2 Augustos e 2 Césares, cada um cuidando de uma parte do império. Uma ideia brilhante, que duraria pouco, mas, por um momento, o império respirou. Diocleciano reorganizou as finanças, fortaleceu o exército, perseguiu duramente os cristãos, que agora cresciam em influência, e reforçou o culto ao imperador como símbolo de unidade. Mas com ele, Roma se tornava algo diferente. Menos senado, mais burocracia. Menos liberdade, mais controle. Era uma nova Roma, endurecida pela dor e pela guerra.
Quando Diocleciano abdicou do trono em 305 d.C., foi o primeiro imperador a fazê-lo voluntariamente. Mas mesmo ao se retirar para cultivar repolhos em seu palácio na Dalmácia, sabia: o império estava à beira de uma transformação irreversível, e as sombras do fim já se aproximavam. Crepúsculo de Roma. Constantino, Teodósio e o fim do Império do Ocidente. Quando os deuses se calam e a cruz se ergue. Quando Diocleciano abdicou, esperava deixar um sistema sólido, mas o que veio foi novamente caos. A tetrarquia desmoronou em guerras civis. Generais e herdeiros se enfrentaram como ferras famintas. Dentre eles, surgia um nome que marcaria a história para sempre: Constantino, filho de Constâncio Cloro, proclamado imperador por suas tropas na Britânia. Ele era ambicioso, estrategista e moldado pelo fogo da guerra. Seu destino seria selado em 312 d.C., na Batalha da Ponte Milvia. Lá, segundo a lenda, Constantino teria visto no céu uma cruz e as palavras: "In hoc signo vinces", com este sinal vencerás. Ele venceu, e o Império Romano nunca mais seria o mesmo. Constantino fez o impensável: legalizou o cristianismo com o Édito de Milão. Em um mundo onde cristãos eram jogados aos leões, agora eles eram protegidos pelo trono imperial. E mais, ele fundou uma nova capital, no Oriente, longe das intrigas de Roma: Constantinopla, a Nova Roma. Uma cidade feita para durar 1000 anos. Mas o cristianismo não apenas transformou a religião do império, ele mudou sua alma. De deuses guerreiros, Roma passava à cruz do mártir. Templos foram abandonados, estátuas quebradas, as velhas lendas eclipsadas pelo novo Deus. Após Constantino, vieram imperadores fracos, manipulados por generais e clérigos. Mas também surgiu um último grande defensor da fé imperial, Teodósio, o último imperador a governar tanto o Oriente quanto o Ocidente. Ele tornou o cristianismo religião oficial do império. Perseguiu os cultos pagãos, fechou os templos, proibiu os Jogos Olímpicos, considerados rituais pagãos. Roma renunciava aos deuses que a haviam construído. A velha ordem morria. E então, em 395 d.C., após sua morte, o império foi dividido entre seus filhos, Honório no Ocidente e Arcádio no Oriente. Roma nunca mais seria uma só. O Ocidente, mais fraco, mais exposto, começou a definhar. Os bárbaros, que antes serviam como aliados ou soldados mercenários, agora se tornavam ameaça. Povos como os visigodos, os vândalos, os hunos de Átila pressionavam as fronteiras com uma ferocidade nunca vista. Em 410 d.C., o impensável aconteceu. Roma foi saqueada por Alarico e seus visigodos. A cidade eterna, humilhada, saqueada, profanada. Foi como se os deuses a tivessem abandonado para sempre. Nos anos seguintes, o Ocidente ruía. Economicamente devastado, politicamente fragmentado, militarmente impotente. O Senado já não tinha poder. Os imperadores, marionetes. Em 476 d.C., o golpe final. O último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto, uma criança, foi deposto pelo chefe bárbaro Odoacro. Nenhuma batalha épica, nenhuma resistência. Apenas um ato administrativo que apagava 1000 anos de glória. Roma havia caído, mas não morrera. Ela sobreviveria em Bizâncio, na igreja, no direito, na língua, na arquitetura. Mas o império que começou com César, que dominou o mundo, que construiu coliseus, estradas e muralhas, agora era apenas história.